Defesa Civil do Estado de São Paulo emite alerta para fortes chuvas de hoje até domingo em toda a Baixada Santista. Investigação da Advocacia Geral da União, IPF, indicia pessoas por danos ao Pantanal. Dados divulgados pelo Banco Central indicam impostos acima da meta do governo federal. No quadro Entendendo Direito de hoje, falaremos sobre o processo de deportação de estrangeiros que acontece desde que Donald Trump voltou para a Casa Branca. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro, meio de mais uma semana. Vamos juntos em mais uma edição do seu N2 que está começando. Olá, boa noite para você. Responsáveis por danos ambientais no Pantanal são multados em mais de 720 milhões de reais. Uma investigação realizada pela AGU e também pela Polícia Federal indiciou 3 infratores. A Advocacia Geral da União entrou na Justiça com uma ação civil pública contra 3 fazendeiros que causaram danos ambientais no Pantanal. A cobrança para os infratores é de 725 milhões de reais. Além da ação civil, os acusados também devem ser acionados pelos danos nas esferas penal e administrativa. A AGU reuniu laudos e fotografias que revelaram as infrações, incluindo o uso de motosserra e incêndios para a derrubada de grandes árvores. Os infratores causaram danos ambientais a uma área de mais de 6.000 hectares no Mato Grosso do Sul. Desde 2021, os réus exploram economicamente o local por meio da pecuária, impedindo sua recuperação. O órgão também solicitou à Justiça o bloqueio dos bens dos acusados e que seja determinada a elaboração de um plano de recuperação nas áreas degradadas. As irregularidades foram investigadas pela Operação Prometeu da Polícia Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com o presidente da Conferência da ONU para o Clima, da COP30. André Correia do Lago afirmou que a tecnologia pode ajudar na questão ambiental e que é possível inserir as preocupações com o clima em agendas econômicas mundiais. Olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá se reunir para definir a taxa básica dos juros. A expectativa é de um aumento de 1 ponto percentual, a famosa conhecida taxa Selic, se elevando aí para 13,25% ao ano. Com isso, será o 4º aumento consecutivo dessa taxa. Os resultados serão divulgados no fim do dia, agora há pouco aí pode ser divulgado, e será a primeira reunião sobre este assunto no comando de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central. O Boletim Focus, com expectativas do mercado, indica que a inflação será acima da meta estipulada pelo governo federal para este ano. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na última segunda, apresentou a previsão do mercado financeiro para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país. A estimativa da inflação passou de 5,08% para 5,5%. A projeção para o índice em 2026 subiu de 4,1% para 4,22%. A estimativa está acima do teto da meta de inflação, que foi definida em 3% pelo Conselho Monetário Nacional, com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, o índice deve ficar entre 1,5% e 4,5%. A inflação em 2024 e 2023 ficou acima do teto estipulado, fechando em 4,8% e 4,6%, respectivamente. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa a taxa básica de juros, a Selic, que foi definida em 12,25%. Contudo, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, pressionado pela alta do dólar e do preço dos alimentos, vai elevar, pela 4ª vez, a Selic. No comunicado emitido na última reunião em dezembro, o Copom afirmou que os juros básicos subiriam 1%. E vamos juntos agora acompanhar o Piro do Casqueira, a movimentação aqui pela cidade de Cubatão. A temperatura chegou aí na casa dos 29 graus hoje aqui na cidade, Ali ainda na hora do almoço, no nosso N1, eu falava sobre 28 graus, mas apesar do tempo fechado, nebuloso, da chuva que caiu e pode cair ainda, a temperatura se elevou a 1 grau, então marcou 29 aqui na cidade de Cubatão. E essas imagens que a gente acompanha do Pedro Casqueiro com essa previsão de chuva. E nisso tem um alerta da Defesa Civil para chuvas até o próximo domingo. É o que a gente acompanha agora. Olá, a Defesa Civil do Estado alerta para chuvas intensas que atingirão o estado de São Paulo nessa última semana de janeiro. O alerta é válido entre quarta-feira, dia 29, até o próximo domingo, dia 2. O alerta é válido para todo o estado de São Paulo, com destaque para as regiões de Sorocaba, Campinas, capital e região metropolitana,
Vale do Paraíba, além de todo o litoral, com destaque para o litoral norte. Algumas dessas regiões já registraram elevados acumulados de chuva nos últimos dias. E diante desse cenário de solo encharcado com a previsão de mais chuvas, há risco para deslizamentos e alagamentos. Fique atento aos sinais, como inclinação de postes e árvores, ou aparecimento de rachaduras e trincas nas paredes ou nos muros das residências. Diante de qualquer um desses sinais, acione os órgãos de emergência através do telefone 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Jamais enfrente áreas de alagamento ou enxurrada. Siga e acompanhe os canais do Governo do Estado para mais informações. E do alerta da Defesa Civil, nós vamos para a previsão do tempo do seu Últimas Notícias. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem até a tarde. São esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 27 graus. Os ventos são leves em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 79% e 95%. Olha, uma boa notícia, milhares de famílias deixaram o Bolsa Família, de receber esse auxílio no ano passado. Isso após melhorarem a renda. Realmente, melhora de renda, uma notícia muito bacana. Vamos acompanhar. 1.300.000 famílias superaram a renda de meio salário mínimo por pessoa e deixaram de integrar o Bolsa Família. Em 2023, 590.000 famílias deixaram de receber o benefício. Ações como crescimento econômico e iniciativas de apoio ao emprego e empreendedorismo, além do aumento de vagas de trabalho ocupadas por pessoas de baixa renda, são atribuídas ao aumento das famílias que saíram do programa. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 91% dos empregos formais criados no Brasil foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família e por inscritos no CadÚnico. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, 1,5 milhão de famílias deixaram a baixa renda e 972.000 famílias cadastradas no CadÚnico alcançaram a classe média, obtendo uma renda individual acima de R$ 3.400. O programa conta com uma regra de transição, que permite que os beneficiários formalizem vínculos empregatícios ou iniciem seus empreendimentos alcançando uma renda por pessoa de R$ 218 a R$ 759, sem perder o benefício de forma imediata, recebendo metade do valor do benefício. O INSS começou a reagendar automaticamente perícias médicas afetadas pela greve que está acontecendo. De acordo com o dado parcial desse mês, a fila de espera por uma perícia no órgão chega a mais de 680.000 pessoas. As perícias do INSS que estão disponíveis a médicos em estado de greve serão automaticamente agendadas pela DataPrev para outro perito que esteja atendendo normalmente. Segundo o Ministério da Previdência Social, os médicos que aderiram à greve terão as agendas suspensas interinamente e terá o desconto integral dos salários referente ao período em que o profissional participe da greve. Ainda de acordo com a pasta, os segurados que precisam passar por uma perícia serão notificados sobre o novo dia e horário do agendamento por meio da central no número de telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O Ministério da Previdência Social informou que desde setembro do ano passado, cerca de 10% dos peritos do INSS realizam uma greve parcial, atendendo um número reduzido de perícias. O motivo da greve, segundo o Ministério, é a inconformidade da associação da categoria com o acordo do Tribunal de Contas da União, que declarou ilegais o acordo de greve do ano de 2022, que reduziu em 40% a atividade produtiva dos peritos. Gente, olha só, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena na última terça-feira. E agora, claro, o prêmio acumulou e está em 6 milhões para o sorteio, que deverá acontecer amanhã. A Mega Sena da última terça-feira não teve nenhum acertador. Desta forma, o prêmio acumulou e o sorteio que será amanhã vai pagar 6 milhões de reais. No último sorteio, 28 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber um pouco mais de 52 mil reais. Outras 2.444 apostas tiveram 4 acertos e vão faturar R$ 854.
As apostas para o próximo concurso podem ser realizadas até às 7 horas da noite de terça-feira, nas casas lotéricas, pela internet e pelo site da Caixa Econômica Federal. Para apostar, você deve escolher 6 números de 1 a 60. Acertando 6 números, o apostador recebe o prêmio máximo. Os sorteios da Mega Sena são realizados 2 vezes por semana. Para acompanhar os próximos concursos e verificar os resultados, acesse o site oficial da Caixa ou utilize o aplicativo de lotérica. Depois do intervalo, no quadro Entendendo Direito, falaremos sobre o processo de deportação de estrangeiros que acontece desde que Donald Trump voltou para a Casa Branca. Nós vamos entender um pouco mais no nosso quadro com o advogado Guilherme Craveiro. Voltamos em instantes, até já! No verão, os cuidados com os cabelos são essenciais para manter a saúde e a beleza dos fios. A exposição constante ao sol, água do mar e cloro da piscina pode causar danos, como ressecamento e descoloração. Para proteger os cabelos, é recomendável usar produtos com filtro solar, como um spray protetor solar. Hidrate os fios semanalmente com máscaras capilares nutritivas e evite a exposição prolongada ao sol. Além disso, enxaguar os cabelos após o contato com água do mar ou piscina ajuda a remover resíduos prejudiciais. Reduza o uso de secador e opte por cortes regulares para manter as pontas saudáveis. Optar por penteados que minimizem o atrito e o calor excessivo também contribui para a manutenção da saúde capilar durante a estação. Sendo assim, adapte essas dicas ao seu tipo de cabelo. Essa foi mais uma dica de verão. Fique ligado para mais dicas. Nós já estamos de volta com as últimas notícias nesta quarta-feira e no quadro Entendendo Direito de hoje nós vamos falar sobre o processo de deportação de estrangeiros desde que Donald Trump assumiu, voltou para a Casa Branca. Isso já começou a acontecer lá nos Estados Unidos. Roda a vinheta. Comigo no estúdio para mais um quadro eu recebo o Dr. Guilherme Craveiro, então ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse tema. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite para você. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, posso dizer que esse é um caso complicado de se entender ou dá para entender tranquilo sobre a deportação? A deportação em si, ela não é nada complicada, Jefferson. O que vale é a gente conseguir entender quais são as consequências e as variações de país para país. Bom, como eu falei agora antes da vinheta, esse processo já começou a acontecer, não só aqui no Brasil, mas em vários países. E a primeira pergunta já que eu faço aqui para o doutor é o que caracteriza este processo, principalmente aqui no Brasil, quais são os principais motivos para essa deportação? Então, o processo de deportação ele é um ato administrativo, onde um país ele faz com que uma pessoa que não seja nascida ou naturalizada dentro do seu país retorne ao país de onde veio ou ao país de origem. Existem vários tipos de classificação, mas é legal a gente esclarecer que isso é um ato administrativo que ocorre dentro do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Então, não se passa através de um judiciário, de um processo judicial, e é um ato 100% administrativo. Doutor, agora a gente falando um pouco sobre lei, Como a lei da migração ela regula a deportação e quais as garantias legais em um estrangeiro aí neste processo de deportação? Então, apesar de ser um ato administrativo, de ser um processo administrativo, ele tem dentro de si, dentro desse processo, o princípio da ampla defesa e do contraditório, onde o próprio estrangeiro tem o poder de recorrer, tem o poder de contestar e de apresentar provas para que vá de frente a esse processo e essa tentativa do país sede, pode ser o Brasil, pode ser de vários países, de retirá-lo de seu território. Então, vale a gente deixar registrado, não é porque é um ato administrativo que ocorre dentro do Ministério em que ele não tem o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não, o estrangeiro ele tem sim o poder de fazer sua defesa e em caso de ter a sua extradição, deportação condenada, ele tem o poder sim de entrar com recurso e recorrer para o mesmo Ministério que seja analisado novamente com novas provas ou com as provas que ele já apresentou. E desde que Donald Trump assumiu, voltou para a Casa Branca, mais de 100 brasileiros já retornaram aqui para o nosso país. E agora nós vamos falar um pouco da diferença
da deportação, da expulsão e da extradição, porque sempre tem essa diferença, né, doutor? E como cada uma dessas medidas se aplica na nossa legislação brasileira? A deportação, Jefferson, é o ato pelo qual o país em que o estrangeiro está retira ele dentro do nosso território. Por que ela ocorre? Pode ser porque ele está de forma ilegal, pode ser porque o período do visto dele transcorreu e ele não procurou renovar, pode ser que ele tenha cometido algum tipo de atentado contra a nossa ordem pública. Então, esses são os 3 principais motivos em que ocorre a deportação. A expulsão, ela é um ato um pouco diferente, porque ela não tem esse princípio da ampla defesa do contraditório. Ela é um momento no qual o país ele simplesmente expulsa o estrangeiro de forma que ele está oferecendo perigo, risco eminente à nossa soberania nacional. E o processo de... Qual que é o terceiro? A gente falou aqui sobre deportação, expulsão e extradição. Extradição. A extradição é o processo no qual o país em que o estrangeiro nasceu ou é registrado solicita para o país no qual ele está que ele retorne, seja para responder algum crime, seja para responder algum ato no qual ele saiu de lá fugido. Então essas são as 3 principais diferenças. Olha, umas imagens que circularam, né, em toda a imprensa e também nas redes sociais foram as imagens dos brasileiros saindo da aeronave algemados. Sobre isso que a gente vai falar agora, né? Essas algemas, essas medidas coercitivas, doutor, ela é permitidas em caso de deportação, em situações... Isso pode ocorrer realmente? Nesse caso específico, Jefferson, foi cometido um abuso, né? Porque nenhum dos exportados ali, eles estavam oferecendo algum tipo de risco para a população, para as autoridades policiais ou até para as próprias autoridades dentro da aeronave. Eles foram presos nos Estados Unidos e foram deportados para cá. Então não tinha necessidade alguma de socorrer, foi um ato completamente abusivo da polícia e do governo americano. A gente tem que levar em conta para fazer essa análise também, Jefferson, um pouco da diferença que ocorre dos estrangeiros dentro do nosso país e dentro dos outros países, e principalmente os Estados Unidos. É muito conhecido por nós aqui pelo mundo inteiro a questão dos coiotes, onde esses coiotes eles trabalham para levar pessoas ilegais para os Estados Unidos. Então os estrangeiros deportados, extraditados ou expulsos dentro do país dos Estados Unidos, eles têm uma visão completamente diferente do nosso país. Mas em nenhum momento acredito que a forma como eles foram tratados seja justa. Aqui no Brasil, a lei de imigração, ela diz que você somente pode algemar ou trancar alguma pessoa caso ela esteja ofertando perigo, na iminência de causar algum prejuízo perante a pessoa que está ali ou a população em geral. O abuso foi tão grande, né, que muita gente aí acabou citando casos de agressão física dentro desta aeronave. Neste caso, doutor, que gerou abuso ali dentro, como o senhor acabou de citar para a gente, os familiares e o nosso próprio país, o Brasil, pode solicitar alguma medida para com o governo norte-americano em relação a este abuso? Com certeza, isso cabe, como são 2 países soberanos, dificilmente algum tipo de ato em que o nosso governo possa fazer vá solucionar e vá ter alguma medida contra, mas eu acho que é imprescindível que o nosso governo, nosso país que é soberano perante os Estados Unidos, ele faça, nem que seja uma nota de repúdio, um comunicado ou algum tipo de eminência comercial, o que seja, para que isso não passe impune, porque foi completamente um absurdo. Nós temos brasileiros natos ou naturalizados tratados da forma como o governo americano os tratou. Existe diferença de deportação norte-americana para brasileira? Como é que funciona esse quesito? O que traz a grande diferença foi o que eu acabei de falar. A quantidade de pessoas e de nacionalidades que invadem os Estados Unidos para tentar começar uma vida lá. Então, a visão que o governo americano, que a própria polícia de fronteira tem lá, que é um caso... Nós não temos a polícia de fronteira aqui no Brasil. Os Estados Unidos, ele existe uma polícia de fronteira específica para isso. E é algo que é muito discutido dentro dos Estados Unidos. O Trump, o Biden, que era o antigo presidente, eles tinham visões completamente antagonistas sobre esse tema. Então a gente tem que tomar cuidado na forma como a gente vai julgar os Estados Unidos, julgar os países que fazem esse tipo de ato. Lógico, não defendendo a forma como foi feita dessa vez, mas a gente tem que também levar em conta que essas pessoas que estão lá de forma irregular, elas trazem algum certo tipo de prejuízo para o país. Seja retirando empregos, ofertas, alguma coisa dos seus próprios cidadãos, ou até cometendo algum tipo de crime, porque elas são pessoas que passam desapercebidas pela polícia, pelo judiciário, pelo governo, porque não são pessoas que são registradas oficialmente.
Doutor, no caso dessas famílias que foram deportadas, né, algum desses imigrantes que criaram familiares, criaram vínculos aqui no Brasil, isso pode ser uma forma de impedir uma deportação ou de forma alguma, de maneira alguma? Isso é muito legal. Quando a gente falou lá no começo, Jefferson, sobre a defesa em que um estrangeiro pode fazer dentro de um processo de expulsão, deportação, o que for, lógico que você construir família dentro do nosso país, você ter filhos, você ter um casamento, isso faz com que você tenha direito de permanecer e residir aqui. Você ter um casamento, muitas das pessoas vêm para cá, isso antigamente era algo que ocorria muito, onde existiam pessoas em que se casavam única e exclusivamente para residir dentro desse país. Isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre no mundo inteiro. Mas aqui dentro do nosso país, quando você se casa, seja através de uma união estável, ou propriamente de um casamento, você adquire a cidadania brasileira. Quando você tem um filho, você adquire a cidadania brasileira. Só que o que a gente tem que deixar muito claro é que você tem que fazer o processo certinho, para que você fique aqui de forma regularizada. Não adianta você casar, você ter um filho, só que você não informar o sistema imigratório, você não informar a Polícia Federal, porque você vai estar taxado como uma pessoa irregular. Então, não é porque você adquiriu o direito que você tem a possibilidade de realizá-lo, de usufruí-lo. Você tem que estar regular com as nossas entidades que tratam da imigração. E sempre aí evitar maiores problemas como nesse caso, né? Doutor, só para a gente fechar, no que os direitos humanos, né, pode auxiliar essas famílias que estão sendo deportadas aqui para o nosso país? Existem diversos tratados, diversas convenções, o Brasil faz parte da Convenção de Genebra, onde a gente tem que diferenciar essas pessoas que vêm de forma ilegal para o nosso país ou para outro país dos refugiados. Os refugiados, eles têm o poder de pedir refúgio para países que fazem parte de convenções que se dispõem a recebê-los. O Brasil, por exemplo, faz parte da Convenção de Genebra, onde ele pode receber estrangeiros em que estejam fugindo do seu país, pois lá está acontecendo uma guerra, pois lá está acontecendo algum tipo de massacre contra a sua religião, a sua etnia. Então o Brasil, dos países que participam da Convenção de Genebra, tem a possibilidade de recebê-los. E isso é legal, é uma coisa que o Brasil batalha muito, uma coisa que o Brasil participa muito e que tem diversos países do mundo que também fazem. E continuemos sempre prezando pela paz, né, doutor? Muito obrigado mais uma vez, boa noite para você, volte sempre. Obrigado, Jefferson, é um prazer estar novamente aqui e até semana que vem. Boa noite para você. Boa noite. E nós voltaremos amanhã na sua hora do almoço, a partir do 12h30. Eu te espero. Até lá. Tchau.